Boa noite, povo de Deus. Boa noite, os nossos seguidores do perfil da paróquia Senhora Santana de Ipirá. Mais uma vez estamos aqui para apresentar o nosso programa A Voz de Deus. Hoje comigo aqui o meu parceiro de comunicação, se é que posso dizer assim, né, Álvaro Sodré. Dê o seu boa noite e aproveite para trazer a parte espiritual para o nosso programa. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos mais uma vez a estar conosco em mais uma transmissão de nossa live, nosso programa A Voz de Deus. Muito bem. Vocês que nos acompanham aí, vamos compartilhar essa live, vamos fazer com que o nosso programa ele alcance outras pessoas e a gente, de certa forma, consiga levar o nosso tema aos lares de milhares e milhares de pessoas. Na noite de hoje nós vamos falar de um tema de suma importância. Vamos conversar sobre religiosidade popular. Religiosidade popular. E para enriquecer essa noite, para nos trazer as informações que a gente precisa, tirar nossas dúvidas, aí você de casa, você que nos assiste também, se quiser participar da live, fique à vontade. Aí no campo dos comentários, você pode deixar a sua pergunta, que dentro do possível a gente vai tentar acompanhar aqui, e a gente vai transferir para o nosso companheiro que vai estar conosco. Eu estou falando de Tobias, ele vai estar conosco hoje, ele que é formado em filosofia e teologia, também é historiador. Atualmente ele ensina no Colégio Estadual Normal de Pintadas e na Faculdade de Santa Cruz, em Itaberaba. Nosso companheiro Tobias já está por aqui. Vamos dar as boas-vindas e sabemos que hoje, Tobias, será uma noite interessante, um bate-papo interessante, até porque é um tema que desperta muita curiosidade das pessoas. Boa noite. Boa noite, querido amigo, irmão Vando, Álvaro, companheiro professor, também lá da Unidade Estadual de Pintadas, professor Emídio, e a todos vocês, irmãos e irmãs, povo de Deus católico, povo de Deus que nos acompanham através das vias tecnológicas aqui pela live do Facebook, com o nosso programa Voz de Deus, partilhando um pouco da experiência de fé, de vida, mas sobretudo trazer alguns temas que são caros e que fazem parte, como bem pontuou o nosso irmão Vando, a partir da curiosidade, a partir das expectativas que são despertadas através da temática da religião ou da religiosidade popular. Mais uma vez, uma boa noite a todos e a todas. Muito bem, já tem gente chegando na live. O irmão Roberval dando boa noite. Boa noite, irmão. Sei que você nos ajuda sempre aí. Faça aí aquele compartilhamento. Cria aquela sala de vídeo que você sempre faz aí para que a gente consiga alcançar mais pessoas. Religiosidade popular. Tobias, explique melhor para a gente o que é religiosidade popular. Antes, porém, como temos um ministro aqui, vamos trazer aqui, óbvio, entre nós, a Santíssima Trindade, que a gente sabe que nossos programas religiosos, a gente tem sempre que trazer ao nosso meio a Santíssima Trindade. É ela que nos guia, é ela que nos dá a sabedoria, o discernimento para colocar as palavras certas. Portanto, nosso amigo Álvaro Sodré. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Agora sim, vamos. Ok. Podemos dar Transfiro para Tobias. Religiosidade popular. O que quer dizer isso? E se falando em religiosidade, existe também, deixa para você, uma diferença entre religiosidade e religião? Explica o que é e depois a gente trata dessa diferença. Bom, inicialmente, desde os primórdios da igreja, a igreja nascente, desde que Jesus passou por aqui, humanamente falando, nós temos
uma série de eventos que vão culminar, que vão corroborar com a essência da fé. E em se tratando de fé, nós estaremos falando desta grande instituição, aquela que se transmite esta fé por meio da religião. Religião, do latim, significa ligação, religação. Então, o termo originário, religare. Então, é uma religação constante do homem, do humano ao divino, da criatura ao Criador. É necessário ainda pontuar que, em se tratando de religião, nós estaremos tratando não de uma única e exclusiva denominação religiosa. Nós temos, haja vista, outros credos, outras expressões de fé, que são nominadas através de outras religiões. Vale ressaltar as três principais neste momento: o cristianismo, a qual nós fazemos parte e somos filhos, adeptos e crentes, e aqui com todas as explosões de expressões religiosas. Temos o judaísmo, aquela de onde a tradição da religião católica, por exemplo, nasce, emana, brota no fundamento do apostolado dos discípulos, na tradição, na escuta, na partilha e na reflexão das Sagradas Escrituras, e também trazer o islamismo. Falei aqui muito superficialmente, resumidamente, as três principais religiões monoteístas. O que quer dizer isso, Tobias? O monoteísmo é o conceito de fé e de religião que crê, que acredita em um único Deus. Mas objetivamente, caro Vando, aos irmãos espectadores que nos acompanham aqui mais uma vez no programa Voz de Deus, na live do Facebook, a diferença é que a religião é esta grande seara, a religião é esta grande placenta, metaforicamente usando este exemplo, de onde brota, de onde nasce todas as expressões, devoções, piedades popular. Então, a diferença a se compreender e a estabelecer é que da religião brotar-se-á as expressões de piedade e de devoção popular àquelas que nós nos referimos e chamamos de religiosidade popular. Como, por exemplo, as incilências, os benditos, as orações do Santo Terço, do Rosário, as ladainhas, né? A bata de feijão, a cantoria da bata de feijão, a cantoria da bata do milho e tantas outras expressões que fazem parte, que coagunam com esse fenômeno religioso ao qual nós nos referimos, chamando de religião ou de religiosidade popular. Em resumo, a religião é este grande espaço, mais uma vez metaforicamente, é esta grande placenta, esta grande barriga que gesta as expressões culturais de piedade e de devoção popular. É claro que falar de religião é você prescrutar, é você percorrer um espaço muito desafiador. Conforme foi dito no início, é um tema que nos remete à curiosidade e nos remete também a desafios, porque muitas pessoas, infelizmente, de uma forma muito superficial, acabam chegando ao chamado fundamentalismo religioso, absolutizando fórmulas, absolutizando ideias e conceitos que na grande maioria das vezes são conceitos e fórmulas violentas. A religião, etimologicamente, e mais uma vez trazendo o seu conceito, é um espaço de ligação e de íntima relação, do humano para com o divino, da criatura para com o Criador, de Deus para com o homem. E é dentro desta relação que nós estabelecemos a piedade, a devoção popular, dentro das expressões, aquelas que nós chamamos de religiosidade popular, que nós vamos ter também espaço de aprofundá-las já já. Muito bem. Vocês que estão nos acompanhando aí, fique à vontade aí para fazer uma pergunta, se quiser nos comentários, se tiver alguma dúvida.
A gente está aqui, eu estou conseguindo acompanhar em tempo real. As pessoas aqui já dando uma acenando aqui. Adriana Bastos, Valnice Lima, Roberval mais uma vez aqui. Ozenilda Carvalho também dando boa noite. Boa noite, irmã. Ivandira Oliveira, boa noite, que o Senhor nos conceda uma boa noite a todos. Ok, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem deixar nos comentários que nós vamos passar aqui para o nosso irmão Tobias. Deu para sentir aí que o tema ferve, que o homem está afiado para falar do assunto. Muito bem. Agora, Tobias, o que diz a palavra de Deus acerca dessa religiosidade? O que diz a palavra de Deus acerca dessa religiosidade, dos símbolos e da fé do povo? Ok, então, lá no livro dos Números, vamos lá para a Sagrada Escritura, nós temos, né, uma essência muito significativa na nossa fé cristã católica, onde nós pautamos essa existência e esta relação humano-divino, criatura com o Criador, através de duas vertentes principais: a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, e a Sagrada Tradição. E é dentro da Sagrada Tradição que nos é aberto, ou nos serão abertos espaços de uma estreita, de uma intransferível e inexplicável relação. Esta religiosidade, esta relação, esta religião, ela é única, exclusiva e pessoal. Ela não é transferível. E lá na palavra de Deus, mais uma vez, a palavra de Deus é muito clara e objetiva. Lá no livro do lá no livro dos Números, por exemplo, olhando a serpente de bronze hasteada, levantada no deserto, os hebreus, ao olharem para aquele símbolo, que naquela ocasião, naquele contexto, resulta o processo de transferência e de transcendência desta relação íntima com uma força superior a essa força, a essa cosmoenergia que nós chamamos de Deus. Afinal de contas, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. E por quê? Olhando para a serpente de bronze no deserto, os hebreus ficaram curados. E Javé respondeu-lhe: faze uma serpente abrasada e coloca em uma haste todo aquele que for mordido, e contemplação, um primeiro requisito fundamental da fé católica, da fé cristã, da religião, bem como da religiosidade, a contemplação. Através da contemplação, ficareis curados, sereis salvos. Números, capítulo 21, versos 7 ao 8, tradução da Bíblia de Jerusalém. Então, querido povo de Deus, querida comunidade da Paróquia Senhora Santana, e a todos que nos ouvem e nos assistem neste momento, a religião também tem um fundamento estreito e presente na Sagrada Escritura, através da simbologia, aqueles símbolos que já lá desde o Antigo Testamento eram utilizados como uma forma de transcender. Transcender significa sair de um plano material, de um plano sensível, para uma dimensão superior. Esta dimensão, aquela que nós chamamos filosoficamente de metafísica, o que está além do plano físico, mas religiosamente falando, é o que nós chamamos de fé. A fé é este espaço onde nós, repetindo o que fora dito no início, não conseguiremos exprimir, explicar, empírica e cientificamente falando. As ciências tentaram
ainda tentam e seguramente tentarão explicá-las. Mas a fé é este canal, é este trajeto que nos leva a estabelecer esta experiência íntima e de relação com o Senhor. E na palavra de Deus, acabamos de constatar que os símbolos, os objetos que também eram produzidos e sacralizados, serviam com a finalidade de estabelecer e estreitar esta relação. Por isso que quando nós nos aproximamos de uma imagem sacra, de um crucifixo, de um objeto da nossa fé e da nossa piedade popular, o desejo não é adorar. Nós não adoramos uma imagem, nós não adoramos o crucifixo, mas nós adoramos a transcendência que está por detrás deste símbolo, desta imagem sagrada. Nós adoramos o Senhor Jesus Cristo, vivo, ressuscitado e verdadeiro em nosso meio, que nos convida mais uma vez a estabelecer esta relação de fé, dentro da nossa fé católica, mas também nas expressões da religiosidade do nosso povo humilde, do nosso povo simples, aquelas que nós chamamos de religiosidade popular. Muito bem, estamos nessa noite aqui conversando com Tobias, ex-seminarista, historiador, filósofo, teólogo também, está enriquecendo a nossa noite. E você que nos acompanha aí pela live, se quiser deixar uma pergunta, sinta-se à vontade para deixar nos comentários. Tem alguém participando aí, meu irmão Álvaro? Evandro, quem está aqui participando conosco, e também nós agradecemos por essa companhia, né? São os nossos irmãos Terezinha Bastos, nos dá uma boa noite. Cíntia Araújo também nos dá uma boa noite. Raimundo Oliveira, boa noite a todos nós. Nosso irmão Zenilda e colega da Escola de Teologia e Raimundo Oliveira estão assistindo também na live, né? Estão assistindo o vídeo, chamada de vídeo. E também a nossa irmã Terezinha Bastos, ela que nos diz: Deus nos proteja com esta virose, pandemia, e que, enfim, né, que Ele esteja sempre conosco, que nos cubra com seu manto sagrado. Amém, nossa irmã Terezinha. Momento difícil, né? Nós estamos passando com essa pandemia aí. Esperamos que seja o mais breve possível, que isso passe para que a gente possa voltar às nossas atividades normais. E é um momento também, né, Tobias, de fortalecermos a nossa fé, de a gente parar para refletir. Às vezes tem coisas que nos traz coisa ruim, que deixa depois uma oportunidade da gente tirar algo de bom nisso aí. É o momento da gente também parar para ver onde foi que estávamos errando, o porquê disso aí. Será que não tem uma consequência causada pelo homem que ele está pagando? Claro que tem, pagando das suas próprias atitudes, mas muito bem, vamos torcer para que isso logo passe. Ovando, sim? Também conosco, né, nosso irmão Bruno Serra, nossa irmã Elisângela, também aqui está nos manifestando. Obrigado pela companhia também, né? Vamos dar continuidade. Isso, né? Muito bem. Agora falta só aí Bruno, Elisângela, Elinha, né? Elinha, compartilhar aí, mandar para os amigos, botar nos grupos aí, que é para que a gente consiga alcançar mais pessoas aí dentro da live. Meu filho também, Anderson Sodré. Anderson, um abraço para Anderson Sodré. Anderson Sodré colocou aqui amém. Esse Valeu. Aí é assíduo, ele está sempre participando das lives. Ô Tobias, fale um pouco sobre o senso comum, a piedade e a tradição da igreja. Muito bem, caro Vando. É necessário estabelecer que, ao falar da piedade, ao falar da religiosidade popular, é necessário também nos reportarmos a sua etimologia, o sentido, o significado literal dos termos. E, ao se tratar de religião, conforme já estabelecido, do latim religare, esta ligação constante, contínua com este suprassumo, por meio de uma transcendência. A esta transcendência chamamos de fé. E dentro deste espaço de transcendência e de experiência
vivificada através da relação íntima, intransferível, inexplicável, científica e empiricamente falando. Não se explica a fé, não se explica a relação de cada ente, de cada ser, de cada crente, de cada católico, em sua experiência personificada, íntima com Deus. É Deus e Ele, ela. E, ao se tratar do conceito, do sentido e da etimologia do termo popular, é se referir a temas recorrentes à simplicidade, a algo que marca a cultura, é algo que marca também as expressões vivenciadas e experienciadas pelo povo mais simples, de forma não muito teórica, não muito técnica. Basta você constatar isso, mais uma vez, ao se referir às excelências que nós chamamos, as partes fundantes do ofício, a cantoria do reizado, dentro das ladainhas. E ainda ontem, permita-me o parênteses, eu tive até a oportunidade de compartilhar no meu status de WhatsApp, e achei aquilo tão bonito há um tempo, inclusive eu comentava com o meu sogro, que nunca tive a oportunidade, mas tenho o desejo de participar de uma bata de feijão ou de milho, O como é bonito você perceber aquele povo sertanejo, o trabalhador rural, e pessoas também, não necessariamente que sejam pessoas ligadas ao campo, mas pessoas que se dediquem a estas práticas, e ali você perceber cantorias com termos religiosos, com expressões devocionais aos santos, a padroeiros das comunidades, e me chamou a atenção como que as coisas combinaram e coagunaram neste momento. Hoje estou aqui falando para vocês, partilhando, melhor dizendo, não sou nenhum dizedor da verdade, mas um pouco daquilo que podemos abstrair desde a experiência e vivência religiosa, aqui nesta mesma igreja, aqui nesta mesma paróquia, também na vivência seminarística, os tempos de seminário, mas sobretudo trazendo essa experiência de vida e de fé. A religiosidade popular, ela está estreitamente ligada ao senso comum. Como explicar, por exemplo, queridos telespectadores, irmãos que nos acompanham na live do Facebook, como explicar, por exemplo, que você bebê, nós fomos beber um dia, e mamãe chegou lá, no pezinho do tanque, do tonel lá de casa, no quintal ainda de chão batido, ali no minadouro, e pegou umas folhinhas de poejo, que mamãe chamava e chama ainda de pejo, e colocava ali para ferver, e ao ferver aquela ervinha, dava o chazinho, que cientificamente não é indicado, mas não é que aquelas cólicas intermináveis, aquelas cólicas, aquela dor estomacal insuportável para o bebê, passava, aliviava. Como é que explica-se isso? Isso é a piedade, isso é o senso comum, isso é a tradição, e que também se atrela à religiosidade popular. Como, por exemplo, vamos rezar as benzendeiras, os benzendeiros, os rezadores, invocando a Santíssima Trindade, e com um galinho de erva, você tirava o mal-olhado, o algouro. Como explicar? Cientificamente, nem a ciência ainda conseguiu e seguramente não conseguirá explicar e exprimir, empiricamente falando, ou seja, de maneira comprovada, com dados comprovados, porque isso faz parte da fé, e a fé é algo intransferível, a fé é algo relacional, única e exclusivamente da criatura com o Criador. Então o senso comum nos diz muito. Por quê? Porque é parte fundante do homem. O homem carece e necessita desta relação com o divino. E esse divino também se dá pelas vias da tradição e da devoção popular. Muito bem. Estamos conversando aqui com Tobias, historiador, filósofo, teólogo, ex-seminarista. Alguém
com algum questionamento ou alguma observação? Eu quero registrar aqui também, né, a presença conosco também dos nossos irmãos aqui, Marcos Santana Graces, que está conosco, também Gilza Oliveira. Boa noite, que Deus nos conceda uma noite de paz e saúde. Também nossa irmã Renilda Basto Jesus, nossa irmã Isabela Neves, nosso irmão coordenador do terço do Rio do Peixe, Francildo Couto, também está conosco, participando. Guilherme Bastos, amém. Que o Senhor Deus livre todos os nossos familiares dessa pandemia, dessa viúva. Mas é isso mesmo. Seguiremos, né? Antecipadamente. Nós já tivemos também, né? As participações estão conosco também, a Zenilda, nossa irmã Evandira, Terezinha, Cíntia, Raimundo Oliveira, Terezinha Bastos, Bruno, Elisângela, Anderson, enfim, peço a esses participantes também que multipliquem, né, através do compartilhamento, não é isso, Wando? Isso, compartilhando aí para que a gente consiga levar informação para muito mais pessoas. Tobias, enquanto você falava aqui, me despertou, não sei se é uma curiosidade, mas é um assunto que você pode, a mim pelo menos, ajudar a tirar esse questionamento. Eu, como a grande maioria das pessoas, também nasci na zona rural, venho de um período que alcancei essas manifestações e a gente percebe-se que a religiosidade, ela de fato aflora mais nas comunidades mais humildes. Hoje, posso já vivenciar isso, com esse mundo que vivemos hoje, da informação tão rápida, do avanço tecnológico, chegar em todos os lugares, a internet hoje chega em todos os lugares, em todos os ambientes. A parte cultural, por exemplo, já não é mais a mesma. Você já não vê mais aquelas brincadeiras de antigamente, lá na zona rural, no interior. O comportamento da criança de hoje não é o mesmo comportamento da criança da minha época. Olha só, que eu tenho só 42 anos. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: você acha que esse boom de informação, esse avanço tecnológico, pode contribuir para que daqui a alguns anos essa religiosidade popular que foi tão aflorada, que foi tão vivenciada nas comunidades camponesas, por exemplo, venha a se extinguir ou diminuir em virtude disso? Muito bem pontuada a sua observação, Wando. Acredito que muitas pessoas partilham desta mesma angústia e questionamento. E eu, particularmente, né, sou um pouquinho mais jovem do que você, tenho 30 anos, mas eu sou, por exemplo, apaixonado por samba de roda. E nós temos aqui uma iniciativa tão bela e bonita na nossa cidade, né, obviamente interrompida em decorrência do Covid-19, mas semanalmente nós temos esses grupos de sambadores que aqui ao fundo da nossa igreja matriz se reúnem para evidenciar e manter viva essa expressão tão bonita que fizeram parte, com certeza, da vida, do cotidiano de muitos dos nossos, né, antepassados. Eu concordo com você em gênero, número, grau e forma, quando de fato você se refere que há esta possibilidade exponencial de que com o avanço da informação, com o avanço da tecnologia, essas expressões populares, essas expressões culturais, essas expressões da religiosidade popular, ela vem a perder cada vez mais espaço. Porém, eu quero crer no otimismo de que trabalhos como, por exemplo, nós, professor Emílio está aqui, chegou a participar conosco, né, lá em Pintadas. No ano 2008 desenvolvemos um trabalho chamado A Arte de Contar a História do Samba de Roda.
E ali, inclusive, nós reunimos grupos de sambadores que haviam sido, inclusive, esquecidos ali na região de Pintadas, aqui na região de Ipirá. Convidamos um desses grupos aqui de Ipirá para ir fazer a apresentação lá. Foi, assim, um dia muito bom, muito rico e produtivo, onde os alunos puderam entrar mais na mística do samba de roda. Entender o que de fato é o samba de roda, o que era o canto no entorno do pilão, na moenda do milho, né? Na moenda da fufuta, né? Quem nunca ouviu falar? Acredito que muitos dos nossos, né, jovenzinhos hoje não sabem sequer o que é a fufuta. Eu cheguei a deliciar. Pois é. Então, expressões como essas, infelizmente, você tem razão, é uma angústia, uma probabilidade de que, com um avanço tão demasiado, tão frenético e gigantesco que a tecnologia ela vem ocupando no atual cenário histórico-cultural que vivemos, expressões como essas venham a diminuir ou até mesmo desaparecer. Mas vamos crer e, com iniciativas como essa, buscar elucidar e manter em evidência, em acontecimento, esse tipo de experiência, esse tipo de religiosidade e de expressão que faz parte do senso, da cultura e, consequentemente, da religiosidade popular também. Seria um exagero da minha parte se eu disser que a religiosidade popular também ela é uma espécie de manifestação comunitária? Não, né? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Até porque, conforme falamos metaforicamente, a religiosidade, ela nasce desta grande barriga gestadora que é a religião. A religião nos ajuda a introspectar formas, tradições, costumes, através de um veículo que é comum a todos, aqueles que nós chamamos de senso comum, de sabedoria popular. Daí se evidencia a crença, a crendice do povo também mais simples, mais humilde, que, de certo modo, foram os nossos interlocutores nesta dinâmica, mas não quer dizer que apenas eles devam ter este contato ou até mesmo esta responsabilidade. Todas as pessoas podem perfeitamente participar de uma roda de samba, participar de uma cantoria de ladainha, participar de uma cantoria de reis e, consequentemente, adiante assim, dentro destas tradições. Muito bem, povo de Deus, as pessoas aqui que estão nos acompanhando na live, boa noite, Padre Roquelino Lomes. A responsabilidade aumenta, viu, Tobias? Quando a gente sabe que o nosso pároco está assistindo conosco. Compartilhe, Padre, que se o senhor compartilhar, eu sei que a live vai bombar. O senhor tem muitos amigos aí no Facebook. Estamos conversando com Tobias, como eu já tinha dito, mas chegou alguém depois, só para reforçar. Ele é historiador, filósofo, formado em filosofia, teologia. Atualmente ensina na faculdade em Itaberaba e no Colégio Estadual de Pintadas. E está hoje conosco aqui, abrilhantando essa noite com vocês aí que nos assistem. Nosso irmão Alvinho me parece que tem uma pergunta, Alvinho? Um questionamento? Fique à vontade. Tem sim. Tobias é um cântico da nossa igreja, muito bonito que referindo-se, né, nós estamos no mês marial, né? A nossa igreja está com todas as atenções e espiritualidade voltada para a nossa Mãe Maria. E no qual diz como é bonita uma religião que se lembra da mãe de Jesus. Mas bonito é saber quem tu és. Não é deusa, não és mais que Deus. Mas depois de Jesus, o Senhor, neste mundo ninguém foi maior. Aí é onde vem a minha admiração pela a nossa fé em nossa mãe, ela que se apresenta, né, sob diversas denominações. E aí eu gostaria que aprofundasse um pouquinho sobre Nossa Senhora Aparecida, Maria das Graças, Senhora da Piedade, Senhora da Glória, né? Várias denominações que em suma representa a nossa mãe maior, nossa mãe Maria, mas nós louvamos, né?
em regiões do extremo norte, sul, nós intimamente damos uma sua denominação. Ô Tobias, essa pergunta de Alvin é interessante, que eu tenho aqui que vai fechar, a gente já encaixa aí. Dentro disso que ele falou, podemos afirmar que o centro da religiosidade popular são os santos? O foco central da religiosidade popular são os santos? Novamente, né, bem pontuada também a questão do nosso irmão Álvaro e coagunada, né, com a questão do nosso irmão Vando. Bom, primeira coisa, não existe, tá, Álvaro, na literatura teológica, na literatura bíblica, nenhuma ênfase que determine a multiplicidade de nomes à mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Maria, Nossa Senhora. Porém, há na sabedoria popular, na literatura popular, indícios, colóquios, observações que nos ajudam a entender que essas nomenclaturas nascem a partir de uma experiência sensível, única e pessoal de cada um naquele contexto. Por exemplo, Nossa Senhora Aparecida. Vocês, irmãos do texto dos homens, eu também, né, embora meia culpa, meia máxima culpa, um pouquinho afastado do texto dos homens, mas não por desleixo ou irresponsabilidade, por conta de atribuições profissionais, né? Mas a gente precisa, claro, não é uma justificativa. Vocês visitaram, por exemplo, Aparecida, né? E lá em Aparecida nós temos Maria, Nossa Senhora, intitulada de Aparecida. Por quê? Porque também tem uma estreita ligação com a situação a qual a imagem de Nossa Senhora da Conceição foi encontrada. Então, Maria que aparece nas águas do Rio Paraíba do Sul, Maria que nos aparece, e Maria que faz aparecer para nós quem? O Salvador, Jesus Cristo. Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de Fátima, ainda esses dias, anteontem, né? Dia 13 de maio, festejamos Nossa Senhora sob o título de Fátima. Então, não há nenhum indício, nenhuma determinação dentro da teologia ou dentro da literatura bíblica, mas na literatura popular, o que nos há é muito claro e objetivo. Esta relação de amor, de respeito com a mãe de Deus, que nos adota e que nos toma também por filhos, esta relação que nos estabelece contextualizá-la e contemporaneamente falando, nomeá-la de acordo com a tradição, com a fé e a cultura daquele lugar. E a segunda parte da questão, não vou aqui determinar, caro Vando, que exclusivamente a religiosidade popular ou a religião popular, ela tenha uma estreita ligação exclusiva com a dimensão dos santos da igreja, com a presença dos santos da igreja. Porém, grande parte, percebam isso nas cantorias, percebam isso, né, nos chamados, né, benditos que eram assim. Me lembro muito da minha vizinha grande, né, Dona Alta, Mãe Alta, ainda alcancei, né? Saí ali pelas ruas, ali próximo aqui do Jaguarão, César Soares, né? Estáquio Cerqueira, com a imagem de São José, cantando os benditos de São José para rezar, para pedir a chuva, e rezando, pedindo a chuva, e acontecia justamente que, não é que chovia. Como explicar isso? Como exprimir isso? Cientificamente nós não vamos ter uma explicação cientificamente falando, mas na razão da fé nós encontramos essa piedade e essa devoção popular. Coincidentemente, o que você falou é uma pergunta que chegou aqui para nós. Parte do povo do campo ainda reza a São José pedindo chuvas para o plantio. Dizem que se plantarem no mês de São João, se planta no mês de São João para colher no mês de se planta no mês de São José para colher no mês de São João. Olha só que interessante. Mês de junho são 3 santos populares, né? São João,
Santo Antônio e São Pedro. Ainda tem São Paulo com menos ênfase. São esses 3 santos nesse período. Aí demonstra, né, é uma espécie também de uma religiosidade, essa questão da crença, ligar o santo a algo para... eu vou plantar nesse período que São José vou colher nenhum outro santo. É um meio também de uma religiosidade nesse mês de junho, aí, nessa parte dos camponeses, por exemplo. Seguramente, Vando. É importante destacar, né, que ali no mês de março, quando esperamos, né, não sou nenhum expert da climatologia, né, mas quando, para nós, um país subtropical que somos, né, estamos aí nas mediações da linha do Equador, então temos climas atípicos, a menos para calor, a menos para frio, então nós temos um clima hipoteticamente temperado. E quando há uma confluência nas zonas de convergências climáticas, temos períodos de chuvas justamente nesse período de março. É claro que tudo que se planta no solo fertilizado dá. Neste sentido, a ciência ela explica claro e objetivamente. Mas a questão fundamental aqui é: como tirar da cabeça do nosso sertanejo, do nosso camponês, do nosso agricultor, que ele está ali, matutando, trabalhando, ele prepara a terra no finalzinho de fevereiro, início de março, e nas primeiras chuvadas ele está semeando, e não é que ele vai colher, né, o feijão, né, o milho, o amendoim, a mandioca, né, ali no período junino, porque nós temos aí em face 3 meses, que é o período para colher, desde o plantio até a colheita. Então, cientificamente aqui é tranquilo, mas religiosamente, na fé e na cultura popular, você citou aí 3 santos, né, que são muito marcantes, muito fortes, né? São João, né? O período junino, as festas juninas, reunir a família, os amigos, né? Santo Antônio, o santo casamenteiro, né? O santo que traz o amor prometido, a felicidade, né? E São Pedro, São Paulo, nós temos também aí, com menos ênfase, muito bem pontuado, São Paulo. Todavia, o grande apóstolo companheiro, né, o apóstolo Adjentes, né, que expandiu a missão e a fé cristã para os 4 cantos do mundo, juntamente com o nosso primeiro Papa, São Pedro, primeiro líder da Igreja Católica, São Pedro. Então, nós temos uma riqueza, uma infinidade de informações, mas ao mesmo tempo que estão convergindo e que estão corroborando com esta crendice, com essa tradição, com esta religiosidade popular. Vale ressaltar, eu estou aqui com o meu livro Cultura Religiosa, as Religiões do Mundo, do Dom Irineu Wings, né? Sugiro que pesquisem, anexem essa leitura, muito boa, né? E o Dom Irineu Wings, né? Ele escreve o seguinte, né? Na Cultura Religiosa, as Religiões do Mundo: o sagrado, a religião é o resultado de uma experiência religiosa, é a existência do sagrado frente ao profano, é a experiência do sagrado que sacraliza-nos nesta experiência de íntima relação com o divino, e manifesta-se fora da rotina e do cotidiano, e o homem toma conhecimento do mesmo, porque este aparece absolutamente diferente e indiferente do homem profano. Então, percebam que a religião pressupõe-se a sacralidade, o sagrado. E o sagrado nos difere daquilo que é profano, daquilo que é corriqueiro, daquilo que por vezes é de encontro a Deus, aos princípios cristãos, aos princípios da relação e da íntima experiência com o Senhor. Consequentemente, o sagrado nos coloca neste plano maior de íntima relação com Deus, com Jesus Cristo, inclusive dentro dessa dimensão de religiosidade popular. É isso aí, Tobias. Muito bem. Explicações claras. A gente vai se aproximando para o finalzinho, mas ainda tem uma produção. Temos mais uns 5 minutos? Temos mais uns 5 minutos. O povo está gostando, aí a gente vai, senão a gente vai até longe. Dá para se entender? Dá para se entender não. É claro e evidente que
religiosidade popular existe, mas que a base de toda religiosidade é a fé. Planta confiando no santo, não é o santo, é a fé que ele tem que faz com que aquilo se execute. Então a fé que está por trás de tudo isso, é a fé que é a base de toda a religiosidade. Ô Tobias, no início você falou de documentos, antes do Concílio Vaticano II, essa religiosidade ela não era tão próxima da igreja. O concílio ele abriu portas, abriu as portas para que essa religiosidade se aproximasse principalmente do catolicismo. Dê uma síntese um pouco sobre essa questão do concílio, da diferença do antes e o pós-concílio em se tratando de religiosidade popular. Ok, Vando. Nós somos um povo ainda que pouco conhecemos e estudamos os documentos da igreja. Precisamos nos aproximar, precisamos conhecer mais. É claro que em se tratando de que no Brasil, esta é uma crítica pessoal minha, colega mais uma vez aqui, professor Emídio, nos bastidores, faço questão de rememorá-lo neste momento, é uma crítica também dele, nossa, né? Que no Brasil livro é artigo de luxo, é artigo para poucos. Comprar livro neste país é muito caro. E por vezes você tem que fazer a escolha. Ou comprar o feijão e o arroz para botar na barriga da família, ou comprar outros bens. Mas, feita a crítica e fechando o parêntese, me reportando a este grande evento, né, que foi o Concílio Vaticano II, bem pontuado e trazido aqui para esta roda de conversa, para esta partilha, né, pelo nosso irmão Vando. Primeiramente, trazer o contexto histórico do Concílio Vaticano II, o antes e o depois. Antes do Concílio Vaticano II, ali nas décadas de 60, nós tínhamos ainda um mundo que estava sitiado pela Guerra Fria, né? Nós tínhamos um mundo pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, que acontece de 1939 e termina no ano de 1945, sitiou o mundo, dividiu o mundo entre dois blocos que passaram a dominar hegemonicamente o mundo. E inclusive passaram a interferir na religião. Eu estou falando do bloco capitalista, encabeçado pelos Estados Unidos, e pelo bloco comunista socialista, encabeçada pela extinta União Soviética, atual Rússia, com, né, todas as ideologias fortes e centralizadoras de poder. E consequentemente isso deixou no mundo um rastro de insegurança, um mundo que viveu 2 guerras mundiais, né? A Primeira Guerra matou cerca de 23 milhões de pessoas, a Segunda Guerra matou cerca de 60 milhões de pessoas, e tudo isso deixou um rastro de insegurança muito grande. E aí nós tivemos um grande homem de fé, já velhinho, né? Foi eleito para ser de fato o Papa da transição, mas quando eleito, nessa transição que ele vivenciou, ele conseguiu inaugurar esse que foi, sem sombra de dúvidas, um dos maiores eventos da nossa igreja. Por que da nossa igreja? Porque inclusive, com muita humildade, com muito humanismo, o Papa disse assim: nós precisamos incluir, nós precisamos convocar outras expressões e denominações de fé do mundo. Para tanto, não será só um concílio da Igreja Católica. Outros concílios aconteceram: Concílio de Jerusalém, Concílio de Trento, Concílio de Nicéia e Constantinopla, né? E tantos outros eventos marcantes. Mas o Concílio Vaticano II foi o concílio ecumênico, que envolveu outras crenças, outras expressões religiosas, sem desmerecer, sem desrespeitar, sem ofender a ninguém. Muito pelo contrário, o Papa quis acolher a todas. E o Papa hoje canonizado, São Papa João 23, né? Canonizado, hoje considerado santo, elevado às honras dos altares da Igreja Católica, João 23 inaugura o concílio e
nas primeiras sessões inaugurais, Concílio Vaticano II, que foi convocado pela bula papal Humanae Salutis, ou seja, uma saudação a toda a humanidade do latim, no dia 25 de dezembro de 61, Natal de 61, o Papa convoca, e em 62, outubro de 62, inaugura a primeira sessão ordinária do Concílio Vaticano II. E uma das grandes proeminências do Concílio Vaticano II foi, por exemplo, abrir a igreja para o mundo. E ao abrir a igreja para o mundo, o Papa disse assim: olha, é importante, é necessário que os crentes católicos do mundo todo ouçam, escutem, reflitam, partilhem da liturgia na sua língua materna, não no latim. Porque até 60 a liturgia era toda rezada no latim, né? Quando o padre de costas para o altar, nós tivemos aqui, é claro, não alcancei, mas com certeza muitos dos nossos pais, avós, vinham aqui dentro desta mesma igreja matriz de Santana, e o padre estava lá de costas para a assembleia e de frente para o altar-mor, para a imagem de Santana e para o crucifixo, consequentemente para o Santíssimo que ficava abrigado ali abaixo. E o Papa fazia a sua saudação, o padre fazia a sua saudação inicial, né? Domino vobiscum et cum spiritu tuo, né? Imagina o povo simples, o povo sertanejo, e aí o povo ficava aqui, né? Com o terço, rezando, aprendendo as contas do terço. Então não interagia, não vivia sistematicamente a liturgia. E o Concílio Vaticano II vai abrir a igreja para o mundo. E ao abrir a igreja para o mundo, partindo deste princípio de trazer as celebrações, a liturgia encarnadamente na língua, na cultura do lugar, nós temos ainda essa questão que você traz muito bem, Evandro, que é a provocação de como era a religiosidade popular antes e depois. Seguramente a religiosidade popular antes não encontrava espaço, porque nós vivíamos uma fé estrita e exclusivamente tradicionalista. Uma fé voltada e pautada pelos princípios do tradicionalismo. Todavia, nós temos agora, pós-Concílio Vaticano II, um olhar especial para a tradição. Nós temos que estabelecer aqui uma linha divisória. O tradicionalismo, ele é perigoso, ele é violento. Os fundamentalistas, os tradicionalistas e a tradição. A igreja ama a tradição, a igreja zela pela tradição. E uma das ênfases da tradição é justamente pautada na orientação da piedade, da devoção e da religiosidade popular. Essa igreja antes do concílio também a gente pode classificá-la como uma igreja elitizada. Na realidade, quando chegou, por exemplo, o Brasil, por exemplo, no início, quando o Brasil foi colonizado, a religião não era aberta para todo mundo, era uma religião elitizada que veio de lá. Só que aqui chegou e encontrou a cultura dos nativos, né, que já tinham os nativos, e com esse povo também veio os africanos que trouxeram essa religião que hoje tem um bom número de adeptos em nosso país. Essa religião que hoje é interessante, que se você pegar e for conversar com, por exemplo, uma mãe de santo, se você conversa com ela, ela frequenta a igreja católica. Ela vai à igreja católica e chega a te dizer que é católica. Se não fosse o concílio, você acha que hoje uma mãe de santo entraria em uma igreja e diria que, poderia dizer que ela era uma católica? Acredito que não, né? Seguramente não, de forma alguma. É como falei, né, há poucos instantes atrás. Antes do Concílio Vaticano II, nós tínhamos uma linha extremamente fechada, rigorosa, fechada na igreja, que era a linha dos tradicionalistas, que ainda existem, né? Acolá, aqui, acolá, muitos defensores desta corrente, né, ideológica dentro da igreja, dentro da religião católica. Todavia, antes do Concílio Vaticano II, seguramente, né, uma mãe de santo, um pai de santo, não adentraria as portas da igreja e não faria sua experiência e nem sequer diria que também seria católico. O interessante é que na grande maioria das vezes receberão do nosso batismo defendido pela Igreja Católica, observando os símbolos da fé, né? Da água como sinal do renascimento e do óleo, do crisma, o renascimento, né? O fogo do Espírito Santo. E, né, esta parte, já estamos chegando também basicamente ao finalzinho, né, da nossa programação.
destacar ainda do Concílio Vaticano II, queridos espectadores, os nossos amigos Vando, Álvaro Sodré, professor José Emídio e todos que de um modo especial estão nos acompanhando neste momento. As duas grandes constituições dogmáticas, as duas molas mestras que nascem, que brotam do Concílio Vaticano II. A Constituição Dogmática da Lumen Gentium, que abriu a expressão da Igreja para o mundo todo, ou seja, a Igreja deve alcançar os povos das culturas mais diversas e variadas do mundo todo, bem como a Gaudium et Spes, a alegria que a Igreja e que o Evangelho como novidade deve trazer para estes povos, a nova evangelização, pautada nesses dois grandes documentos, essas duas constituições dogmáticas que nascem do Concílio Vaticano II. E adiante, abordar ainda que nós temos esta estreita relação com outros credos, justamente porque nós somos uma igreja acolhedora, que é uma das primeiras iniciativas do Concílio Vaticano II, acolher, E como o próprio Papa Francisco nos diz, nossa igreja deve introspectar a imagem da samaritana, aquela que serve, aquela que acolhe sem olhar a quem. Meu produtor Emídio, foque aqui. Nós vamos dar uma passadinha aqui na live, Álvaro. E antes do nosso irmão Tobias fazer as considerações finais, porque o nosso horário está se esgotando, quem que está aí nos acompanhando, quem está aí deixando o seu... Evandro, nós estamos aqui também conosco, nos acompanhando, nosso irmão Guilherme Bastos, ele que diz, amém, que o Senhor Deus livre nossas famílias dessa pandemia, desse vírus. Também nos dá boa noite Valmirene Araújo, nosso irmão Francildo Couto, do Rio do Peixe. Oi, boa noite, amigos, vamos rezar confiantes. Nosso irmão também Joselino Silva, boa noite, meus irmãos, que Deus abençoe a todos nós. Nosso irmão e coordenador aqui também do terço, Cleito Freitas, boa noite, irmãos, Deus abençoe nossa fé, sendo como amor, pode mover o mundo. Também Casa Velha Ipirá está assistindo, Casa Velha Ipirá. Pedro Dias também está assistindo conosco. Cleide Sintra, no qual elogia, o nosso ilustre palestrante, Muito bom, realmente concordo contigo, Cleide. Enfim, nossos agradecimentos especiais a todos vocês que estão conosco interagindo na live, a qual a gente solicita, que compartilhe, para que a gente multiplique essa programação valiosa e muito enriquecedora, com o nosso irmão Tobias. Isso. O tema é muito vasto, o tema é muito bom. A gente tem assunto, Tobias, para ficar aqui mais uma hora, sem dúvida, e ainda deixar outras variantes para outras discussões. Mas infelizmente está chegando o nosso horário, a gente tem um compromisso de não ultrapassar o horário de 1 hora dentro da live e a gente está dentro desse período. A gente de antemão já te agradece pela presença, foi muito bom ter você aqui, a gente tem certeza que as pessoas que estão assistindo vão dormir hoje muito mais enriquecida de conhecimento dentro do assunto. E vamos deixar um espaçozinho para que você faça as suas considerações finais. E dentro dessas considerações finais, se quiser nos dar a honra de encerrar com a bênção, vamos ficar também muito agradecidos. Muito bem, eu agradeço imensamente o convite. Na verdade, querido povo de Deus, esse programa já estava sendo gestado desde a Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão, onde nós fizemos aqui um bate-papo rapidinho diante de quão triste foi olhar para a nave da nossa igreja e percorrermos as ruas costumeiramente da nossa cidade com a imagem do Cristo morto, com Nossa Senhora das Dores, enfim,
com um público exclusivamente restrito em decorrência da pandemia que nós estamos vivenciando. Eu queria aqui fazer um convite. Nos distanciemos desta premissa. Não digamos, estamos vivendo, porque quando a gente diz estamos vivendo, dá a entender que é algo nosso. Nós estamos nos possuindo, estamos nos proprietando de algo que não é nosso. Então, faça esse convite, troquemos a expressão estamos vivendo para estamos experienciando, vivenciando, porque essa pandemia haverá de passar com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e há de passar, e haveremos de vencê-la e de superá-la. Porque, dentro dessa perspectiva que falava anteriormente e também falava agora, agradecendo mais uma vez ao convite e dizer que estamos à disposição dentro da medida do possível. Foi uma graça de Deus estar aqui com vocês hoje, mesmo pelas vias tecnológicas, vos falando. Eu gosto de dizer sempre às comunidades que me convidam para celebrarmos juntos a palavra de Deus, a liturgia da palavra, eu gosto de dizer sempre o seguinte: eu deixei o seminário, mas eu não larguei a igreja. Jamais hei de pedir, o rompimento desse matrimônio, essa separação. Então, Tobias, deixou o seminário, não largou a igreja. Então, agradeço de coração a abertura, querido Vando, querido Álvaro, querido professor Emídio, meu colega lá da Unidade Pintadas, e a todos vocês, o espaço, a abertura e a escuta, mais uma vez, partilhando da vida, da fé e também evidenciando o quão necessário também é a religiosidade popular para a nossa fé e para a nossa vida. Aproveitando deste cenário, quero aqui também me dirigir a Maria, a Nossa Senhora. Estamos no mês mariano, mês marial. Tínhamos esse grande evento da piedade e da devoção popular aqui na nossa paróquia, que era o encontro, que é o encontro de todas as comunidades, a Romaria Marial, que por este ano, infelizmente, não haveremos de realizar, mas com a graça de Deus, dentro de muito em breve, nós haveremos sim de realizá-las. Então, olhando para Maria, nós queremos nos reportar ao casamento em Caná e dizer para ela: não temos mais o vinho. Porque quando nós dizemos para ela, ela seguramente diz a Jesus: olha, eles não têm o vinho. Então Maria, mãe querida, Nossa Senhora, sob os vários títulos aqui trazidos, aqui citados, mas é a nossa mãe única, a mãe que nos acolhe como a nossa mamãe que nos gestou, que acolhe a todos nós. Mãe, nós não estamos tendo o vinho da alegria neste momento, nós não estamos tendo o vinho da certeza. Este é um momento de incertezas, este é um momento de medo, este é um momento de pânico. Então mãe, mãinha, mãe querida Nossa Senhora, diz para teu filho Jesus que está nos faltando o vinho da alegria e por vezes o vinho do otimismo. Nos ajude a não desanimar, a não nos encurvarmos. Toma-nos pela mão, Nossa Senhora, mãe querida, mãinha, mamãe, e nos ajude a superar, nos ajude a vencer a pandemia, o coronavírus e por muitas vezes o vírus do pecado existencial, espiritual, que também nos infecta, nos aflige e nos tira a paz de espírito. E nos ajuda também a valorizar as expressões culturais, as expressões da piedade e da fé popular do nosso povo. Porque também com estas expressões nós nos aproximamos de teu Filho Jesus e seguramente da Senhora. E nesta Ave Maria a gente coloca tudo isso em tuas mãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A você, meu irmão e minha irmã, nós agradecemos pela paciência, pela escuta, pela partilha, pela presença, e nós queremos agora pedir a bênção de Deus para nós, para os nossos lares, para as nossas famílias, para aqueles e aquelas que mais amamos, e que essa bênção neste momento se faça presente nos hospitais, nos centros de atenção, de tratamento, para as equipes médicas, para as equipes de enfrentamento ao coronavírus, mas também para as equipes de enfrentamento de todas as doenças. Não vamos esquecer das outras doenças não, mas neste momento que esta bênção se faça presente em todos os hospitais, clínicas, ambulatórios, centros de atenção e de enfrentamento ao Covid-19. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe, a Rainha da Paz, Nossa Senhora Aparecida, padroeira desta pátria, desta nação, a bênção de Deus sobre nós, nossas casas, nossas famílias, sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nos encontraremos na próxima sexta-feira, no mesmo horário, com um novo tema, um novo convidado. Portanto, todos estão convidados. Vai ter um convidado ilustre aqui também, nosso irmão de caminhada e hoje Padre Fred, vai nos dar a honra de participar discutindo um tema. Portanto, todos estão convidados para a próxima sexta-feira, às 19h15, mais um programa A Voz de Deus. Fique em casa na medida do possível e que o Senhor Jesus Cristo possa também estar em seus lares. Boa noite a todos. Boa noite, irmão Álvaro. Boa noite, Vando. Boa noite, Tobias. Boa noite, Zé Mídio. Boa noite, vocês que estiveram conosco, interagindo nesta noite tão oportuna, que foi um aprendizado para nós.